Olá, terça-feira, dia 10 de fevereiro, começa agora o Giro Fortaleza. Vamos aos destaques da edição de hoje. Prevenção às arboviroses. Prefeitura de Fortaleza distribui repelentes para gestantes nos postos de saúde. São entregues 2 frascos por mês às mulheres que estiverem realizando o acompanhamento de pré-natal. A AMC orienta sobre condução segura em dias de chuva. Reduzir a velocidade e manter distância entre os veículos estão entre as principais orientações. Essas e outras notícias a partir de agora no Giro Fortaleza. A quadra chuvosa chegou aqui em Fortaleza trazendo alívio para o calor, mas também novos desafios para quem circula pelas ruas da cidade. Com o aumento das chuvas, o trânsito ficou mais intenso e os riscos de acidentes crescem. Para orientar os motoristas nesse período, a AMC reforçou os alertas sobre os cuidados necessários durante esse período. A FUNSEMI já havia previsto. Os próximos meses teriam chuvas mais frequentes em Fortaleza. E os efeitos já foram sentidos no cotidiano da cidade. Tem uma atençãozinha a mais, não tá pegando celular, o segurança, botar o cinto, andar sempre com os faróis acesos, ligar o pisca na hora certa para entrar para a esquerda, para a direita. O cuidado mais é do motorista com relação à manutenção, pneus e tudo, e mais atenção com relação a motos, né, que eles se arriscam muito. Muito cuidado, né? Visão dobrada, né? Muito cuidado com os sinais também, que às vezes quando o sinal, na chuva, ele sempre apaga um sinal, aí a AMC tem que dar uma ajuda, né? Dirigir na chuva exige atenção redobrada dos motoristas. A pista molhada reduz a aderência dos pneus, a visibilidade diminui e qualquer descuido pode representar risco. Para prevenir acidentes e orientar a população, a AMC intensificou as ações educativas e os alertas neste período de quadra chuvosa. Segundo especialistas em trânsito, muitos acidentes registrados em dias de chuva são provocados pela combinação de fatores como velocidade incompatível, falta de atenção e dificuldade de visibilidade. Nas primeiras chuvas, a situação ficou ainda mais delicada, já que o acúmulo de óleo e sujeira no asfalto deixou as ruas mais escorregadias. O trânsito é um compartilhamento de espaço, né? Então, uma das primeiras regras que a gente orienta é que o motorista veja e seja visto. Então, orientações aqui principais: manter o farol aceso, né, farol baixo, não farol alto, para não atrapalhar a visibilidade dos outros motoristas, manter uma distância segura entre os veículos, da mesma forma a velocidade segura também. Se for um caso de aquaplanagem, que o motorista mantenha calma na direção, evite o uso do freio. Se for utilizar o freio, que seja o freio motor, isso significa que é a redução da marcha, e manter a distância entre os veículos. Entre as orientações reforçadas pelos órgãos de trânsito, algumas atitudes simples fazem toda a diferença para a segurança. Manter os pneus em bom estado, checar os limpadores de para-brisa e evitar distrações como o uso do celular ajudam a reduzir os riscos durante o trajeto. Antes de sair de casa, é importante que o condutor observe as condições do veículo, as condições mecânicas, em especial o pneu, né? O pneu você pode observar não só pelos sulcos, mas é o TWI dele. Vem dizendo esse índice no próprio material, né? Então é importante observar se as luzes também estão acesas, a luz do freio, se toda essa parte mecânica ela está obedecendo ali da forma conforme o fabricante. Os motociclistas merecem atenção especial. Mais vulneráveis no trânsito, eles enfrentam riscos ainda maiores na chuva. A AMC alerta para o uso de equipamentos adequados e para a necessidade de conduzir com ainda mais prudência. Além das outras orientações com relação à velocidade, manter uma velocidade segura, a distância entre os veículos e essa parte de mecânica,
Uma coisa que a gente observa muito é que geralmente os motociclistas retiram o sapato para que não seja molhado, colocam às vezes até um saco plástico. Então isso faz com que o pé dos motociclistas fique mais próximo do asfalto, né? O risco acaba sendo muito maior. E nas situações de curva, que ele evite fazer o movimento que fique muito inclinado com a motocicleta, né? Tentar fazer essa conversão de uma forma mais, que você fique mais em pé. Diariamente, o ideal é que se use equipamento de segurança ou a roupa o mais fechada possível. Agora, com relação à chuva, seria interessante o uso de uma cor mais aberta. Então, um amarelo mais aberto, alguma faixa, né, que reflita aí essa iluminação dos outros veículos. Agora, o Giro traz um alerta à população sobre os riscos de afogamento nesse período que antecede o Carnaval, reforçando os cuidados essenciais com crianças e com o consumo de álcool antes de entrar no mar. Para muita gente, o mar é sinônimo de descanso, renovação, contato direto com a natureza, relaxamento. Só que para aproveitar tudo isso, é preciso entender que a mesma água que relaxa esconde riscos. De acordo com a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, 50% das mortes por afogamento ocorrem durante atividades de lazer. O afogamento é a segunda principal causa de morte acidental no Brasil, com cerca de 5.500 óbitos anuais. São aproximadamente 16 mortes a cada dia. Assim como as férias escolares e as festas de final de ano, o Carnaval é um dos períodos em que os guarda-vidas mais trabalham. O excesso de coragem de crianças e adolescentes destemidos e o consumo de bebida alcoólica antes de um mergulho no mar são algumas das atitudes que podem rapidamente transformar o lazer em tragédia. O guarda-vidas Joacir Lima está sempre de olho no mar. Ele faz um alerta para quem pensa em beber e mergulhar. Devido ao consumo de álcool, o seu estado de reação ele diminui muito. E aí, num possível afogamento, ela não vai conseguir reagir a tempo, vai comprometer esse tempo de reação e, consequentemente, pode ser que aconteça um afogamento. Nesse trecho da praia de Iracema, conhecido como Praia dos Cruxes, a nossa equipe chegou em um momento favorável para o banho, com o mínimo de riscos de afogamento. Sim, a recomendação que a gente passa, sempre que chegar ao mar, procurar um posto de guarda-vida mais próximo, perguntar ao guarda-vida, que é o profissional mais adequado para te passar essa informação, qual o melhor local para tomar banho, qual o melhor local onde as correntes de retornos não estão tão ativas e, consequentemente, a questão da onda grande quebrando a praia. Mas, mesmo assim, com o mar convidativo, com a água transparente e ondas suaves, é importante ter sempre muito cuidado, principalmente com a entrada das crianças no mar. Tem alguns tipos de boias, modelo de boias que assim, a gente não recomenda, que são as boias infláveis, pois são boias fáceis de perfurar e, consequentemente, a boia vai esvaziar e a criança pode vir a se afogar. O recomendável é aquelas boias de ombro, que tem um material dentro, uma espécie de isopor, ou aquele colete salva-vidas também, sem ser inflável, o que tem boias também com material de isopor. É importante também que as pessoas fiquem alertas para o aparecimento de águas-vivas, também conhecidas como caravelas. Elas são bonitas, chamam a atenção, mas não devem ser tocadas. A orientação é se afastar e não tocar. Se tocar, chega até a gente, que a gente presta primeiros socorros adequado. O que pode acontecer? Queimaduras no corpo. A chefe de cozinha Ângela veio de Goiânia e está aproveitando o mar de Fortaleza o máximo possível. O lugar escolhido é sempre perto do posto dos guarda-vidas. Eu me sinto mais tranquila, né? Porque a maré está cheia, ou está vazando, está puxando e eu tenho medo. Então eu me sinto mais tranquila com eles aqui perto. Além de se sentir segura e acolhida para um banho de mar,
Ângela também vai voltar para casa com boas lembranças de uma Fortaleza verdadeiramente inclusiva. Eu vi um rapaz com a esposa e o filho entrando, ele com uma bengala. Aí eu percebi que eles desceram, ficaram aqui do lado, assim, na guarda, né, para cuidando do cara. Eu acho que nem eles perceberam, mas ele ficou atento. Isso é bom, né? Achei muito interessante. Fortaleza está de parabéns, assim, por tudo. Eu tenho uma filha PCD, levei no show do dia 30 do Luan, e ela é autista, ficou um pouco apavorada. Eles pegaram eu e ela, colocaram numa cabine de vidro de 5x5 e eu fiquei lá dentro o show inteiro com ela no ar-condicionado, bem tranquila. Está de parabéns pela acessibilidade. A Prefeitura de Fortaleza abriu inscrições para o Programa de Jovens Talentos 2026. Quem tem mais informações sobre isso é o repórter Fernando Benevides. O programa oferece vagas de estágio para estudantes do ensino superior, ensino técnico e ensino médio na administração pública municipal. As inscrições são gratuitas e seguem até o dia 31 de dezembro de 2026, exclusivamente através do portal do Centro Integrado Empresa Escola. O endereço é portal.ciee.org.br. Os estagiários recebem bolsa auxílio no valor de R$ 750 para o ensino superior, R$ 550 ensino técnico e R$ 450 ensino médio. A carga horária é de 4 horas diárias. Para participar, é preciso ter pelo menos 16 anos e estar regularmente matriculado em instituição de ensino reconhecida pelo MEC. Fernando Benevides para o Giro Fortaleza. E com o início da quadra chuvosa, a Prefeitura de Fortaleza, através da Secretaria Municipal da Saúde, está reforçando a distribuição gratuita de repelentes para gestantes. Ao todo, são cerca de 12 mil grávidas que realizam o pré-natal nos postos de saúde da capital e que podem receber o produto. Os frascos de repelentes estão disponíveis em todos os postos de saúde de Fortaleza. Ao todo, o município adquiriu cerca de 250 mil frascos que devem ser distribuídos ao longo do ano ou enquanto durar o estoque. Para a prevenção, dessas arboviroses, dengue, chikungunya ou zika, a gente está distribuindo os repelentes, que é uma das formas de prevenção. Cada gestante tem direito a 2 repelentes por mês durante a gestação, onde ela deve aplicar durante o dia. No posto Odorico de Moraes, no bairro Vicente Pinzon, os frascos já estão na prateleira da farmácia e são entregues conforme prescrição médica. No postinho, a gente atende as gestantes desde o início da gestação, a gente faz esse acompanhamento pré-natal e aí desde o início a gente faz essa prescrição para eles poderem pegar na farmácia do posto. A gente orienta o uso do repelente diário, porque essa época de chuva tem muito mosquito, então aumenta muito o risco delas, A agente comunitária de saúde, Lênima, tomou conhecimento da chegada dos repelentes no posto e já está espalhando a boa notícia na comunidade. É muito importante por conta da chikungunya e da zika, tá? Estou fazendo a minha parte, minhas colegas também, Cada gestante pode receber por mês 2 frascos do repelente. Cada frasco tem 200 mililitros e deve ser aplicado 2 vezes por dia. Além do uso diário do repelente, outras medidas são fundamentais para evitar as arboviroses. Uma delas é usar roupas mais cobertas para evitar a exposição ao mosquito. Outra medida essencial é fazer vistorias em casa e ficar de olho na água parada. Olhar o seu quintal, se tem garrafas com águas, pratinhos de plantas também, substituir a água pela areia. Olhar a questão das caixas d'água, se a caixa d'água ela está vedada. Olhar a questão daquele pratinho atrás da geladeira, que são outras medidas que ela pode fazer no ambiente. O investimento para garantir a distribuição dos repelentes foi de cerca de 4 milhões de reais. A distribuição é uma forma de aumentar a proteção contra a dengue, zika e chikungunya
e reduzir riscos para a mãe e bebê. E se surgir algum sinal de alerta, não hesite. Procure logo o posto de saúde para evitar complicações. Procurar o posto para a gente fazer o atendimento e usar repelente sempre. Recado dado, e assim a gente encerra esta edição do Giro Fortaleza. Muito obrigada pela sua companhia e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.